E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar a diferença entre usar o will ou going to para indicar o futuro. Então, confere aí. Bom, a principal diferença entre will e going to para indicar o futuro é que o will nós usamos quando você vai dizer que vai fazer alguma coisa no futuro e você decidiu naquele momento, no momento que você está falando. O going to é quando você vai dizer que vai fazer alguma coisa que você já tinha decidido anteriormente. Bom, parece um pouco confuso, mas deixa eu dar alguns exemplos de situações em que você deve usar um ou outro. Olha só. Vamos começar com will. Então, olha esse exemplo. Vamos supor que você vira para mim e diz: "Oh, I left the door open." Então você disse: "Eu deixei a porta aberta." Aí eu viro para você e falo: "No problem, I will close it." Então eu disse: "Sem problemas, eu vou fechá-la." Então por que eu usei I will close it? Porque eu decidi fechar a porta agora que eu fiquei sabendo que você tinha deixado aberta. Eu não tinha planejado fazer isso. Então por isso eu uso will. Olha outro exemplo. Vamos supor que você vira para mim e diz: "Did you call your sister?" Did you call your sister? Você ligou para sua irmã? Aí eu falo para você: "Oh, I forgot. I will call her now." Então eu disse: eu esqueci. Eu vou ligar para ela agora. Então novamente eu usei I will call her now. Eu vou ligar para ela. Eu usei will por quê? Eu decidi que eu vou fazer isso agora porque você me perguntou e eu tinha esquecido de ligar para ela. Então eu vou ligar agora. Então você está vendo que a gente usa o will quando você decide fazer alguma coisa no momento que você fica sabendo que aquilo tem que ser feito. Olha outro exemplo. Você vira para mim e fala: "I'm a little hungry." Eu estou com um pouco de fome. Aí eu falo para você: "I will make some sandwiches." Então eu disse para você que eu vou fazer alguns sanduíches. E por que eu usei will? Porque eu decidi fazer o sanduíche agora, né? Porque você falou que estava com fome. Eu não tinha planejado isso antes. Então, o will você sempre vai usar nessa situação, tá? Você resolveu fazer, ou ficou sabendo que precisava ser feito naquele momento, você então usa will. Agora, going to, nós usamos quando você está falando sobre um futuro que você já tinha planejado, ou sobre uma intenção que você tem no futuro. Aí nesse caso então é going to e não will. Por exemplo, você vira para mim e fala: "There's a movie on TV tonight. Are you going to watch it?" Então você disse: "Tem um filme na TV hoje à noite. Você vai assisti-lo?" Então por que você usou Are you going to watch it? Porque você está perguntando se eu tenho intenção de assistir. Aí eu respondo para você: "No, I'm going to go out tonight." Não, eu vou sair hoje à noite. Então nesse caso eu usei I'm going to go out. Por quê? Eu já tinha planejado sair, né? Então quando eu falo isso, quando eu falo com going to para você, você deve entender que isso já era um plano que eu tinha, não foi uma coisa que eu decidi agora. Então quando você quer falar sobre os seus planos que você já tinha planejado e vai fazer no futuro, ou coisas que você tem intenção de fazer no futuro, então você usa o going to, que as pessoas vão entender exatamente isso que você quer dizer. Olha outro exemplo. Você me pergunta: "What are you going to do this weekend?" What are you going to do this weekend? O que você vai fazer neste fim de semana? Eu respondo para você: I'm going to meet some friends at the mall. Então eu estou dizendo para você que eu vou encontrar com alguns amigos no shopping. Então, quer dizer, eu já tinha planejado isso, já é um plano meu. Tá, deixa eu dar um outro exemplo de uma situação usando as duas coisas misturadas. Olha só que interessante. Vamos supor a seguinte situação. Sua mãe vai fazer um bolo. Aí ela começa a pegar os ingredientes para esse bolo, só que ela percebe que não tem leite. Então aí ela vai pedir para você comprar leite. Bom, então sua mãe chega para você e diz: "I'm going to make a cake, but we don't have milk." Então ela está falando que eu vou fazer um bolo, mas nós não temos leite. Então quando ela chega para você, ela vem te contar que ela vai fazer um bolo. Ela tinha decidido agora há pouco, né? Começou a pegar os ingredientes para fazer esse bolo. Então por isso que ela usa I'm going to make a cake. Bom, aí você vai virar para ela e vai dizer assim: "I will go to the supermarket and buy some." Então você está dizendo: eu vou ao supermercado comprar um pouco de leite. Por que você usou I will go to the supermarket?
Porque você decidiu ir no supermercado comprar o leite nesse momento que você está falando, porque foi agora que você ficou sabendo que sua mãe precisava de leite. Você não tinha planejado isso antes, né? Você nem sabia disso. Bom, aí a conversa continua. Aí você está saindo para o supermercado, você vira para sua irmã e fala: I'm going to the supermarket. Do you need anything? Então tá vendo? Agora você vai conversar com a sua irmã. Bom, você já decidiu ir no supermercado a hora que a sua mãe falou do leite. Então agora isso já está decidido. Então você vira para sua irmã e fala: eu vou ao supermercado usando I am going to the supermarket. Então você disse para sua irmã: eu vou ao supermercado. Você precisa de alguma coisa? Aí ela vira para você e fala: yes, but I will go with you. Então ela disse: sim, mas eu vou com você. Por que ela usou will? Porque ela ficou sabendo agora que você ia ao supermercado. Então ela decidiu agora, nesse momento, que vai com você. Tá? Então basicamente essa é a diferença do will e do going to. Mas tem outra diferença importante. Quando você vai dizer que alguma coisa vai acontecer no futuro, você pode usar will ou going to. Mas existe uma diferença. Se existe alguma coisa na situação do momento que indica que é bem provável que aquilo aconteça ou que é certo que aquilo aconteça, então você deve usar o going to, tá? Porque o going to, ele é usado como aquele futuro imediato. Quando você vê que alguma coisa vai acontecer, então você usa o going to. Então, por exemplo, você vê que o tempo está fechando, né? A previsão era de chuva. Eu poderia dizer, por exemplo, I think it's going to rain. Eu acho que vai chover. Um outro exemplo. A gente está andando pela rua e você não percebe, mas tem um buraco na sua frente. E eu vi o buraco. Então eu grito para você: you're going to fall. Você vai cair. Tá vendo? You are going to fall. Então é um futuro imediato. Eu estou vendo que você vai cair, né? Então eu não deveria usar o will numa situação dessa. Você usa o going to. Olha outro exemplo. Eu digo para você assim: I'm not feeling very well. I think I'm going to throw up. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu acho que eu vou vomitar. Throw up é vomitar. Então você tem a sensação que isso vai acontecer. Então por isso a gente deve usar o going to para indicar que isso provavelmente vai acontecer. Agora, quando não há nenhuma indicação no momento que aquilo realmente vai acontecer, né, você está simplesmente dizendo o que vai acontecer no futuro, ou é um futuro mais distante, né, porque o going to sempre é um futuro mais próximo, mais imediato. Né? Agora, quando é alguma coisa mais distante, uma promessa, você simplesmente está dizendo que aquilo provavelmente aconteça, mas não é tão certo, porque não existe nenhuma indicação no momento, então aí você usa o will. Então, por exemplo, a gente está conversando, falando sobre as provas, você está preocupado com a sua última prova, e eu posso falar para você assim: don't worry, you will pass your test. Não se preocupe, você vai passar na sua prova. Ou eu poderia dizer também: she will probably arrive at night. Estou dizendo que ela provavelmente chegará ou vai chegar à noite. I think they will travel by plane. Eu acho que eles vão viajar de avião. Então tá vendo? Então eu estou dizendo o que eu acho que vai acontecer, né? O que provavelmente vai acontecer, mas não tem nenhuma circunstância do momento que indique que isso está na iminência de acontecer, né? Como é o caso dos exemplos que eu falei, do buraco ou da chuva, né? Que você está vendo que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, deixe seu comentário ou sua dúvida e se inscreva no canal. Tem um link em algum lugar do vídeo e aí você vai receber outros vídeos como esse. Ok? So, see you next class. Bye bye.